Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Rogério Taigra e esse é o curso AutoCAD Expresso. Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com o sistema de coordenadas do AutoCAD. Então, para não perder tempo, prestem atenção nesse sistema de eixos que aparece do lado inferior esquerdo da tela de vocês. Diminuir o zoom para mostrar a vocês. Esse ícone aqui é chamado de WCS. Ou seja, World Coordinate System, ou Sistema Global de Coordenadas. Se vocês repararem, eu estou mostrando aqui minhas coordenadas, quando eu permaneço acima do eixo X e do lado direito do eixo Y, meus valores são positivos, coordenadas, vocês conseguem ver aí. Se eu passo para o lado esquerdo, está vendo que ele fica negativo? E abaixo, ambos os valores ficam negativos. Ou seja, é igual ao sistema cartesiano que nós aprendemos na matemática. Acima da origem e à direita da origem nós temos valores positivos. Abaixo e à esquerda nós temos valores negativos. E por que eu digo que esse ponto aqui é a origem? Só para mostrar a vocês. Vou selecionar o comando linha. E vou digitar os valores 0,0. Que valores são esses, professor? São coordenadas. Veja que o ponto onde começa a minha linha é chamado automaticamente para a origem do meu sistema. Para demonstrar a vocês que esse realmente é o ponto 00, é a origem do meu sistema cartesiano. Vou sair do comando. O WCS eu posso modificá-lo, por exemplo, se eu clicar sobre ele, eu posso movê-lo para qualquer local. Para onde quer que eu mova, ele passará a ser minha nova origem, o meu novo zero. Toda vez que eu mexo com esse sistema, eu clico, coloco ele de maneira diferente do original, eu deixo de ter o WCS, que é o Sistema de Coordenadas Global, e passo a ter um UCS, que é o Sistema de Coordenadas do usuário, podendo inclusive nomeá-lo com o nome de vocês, por exemplo, e criar um novo sistema de coordenadas. Mas, sinceramente, isso não é tão útil assim, e nem tão simples. Então, via de regra, deixa ele no Sistema Global de Coordenadas. Caso ele não esteja, clica nele com o botão direito. Vem aqui no símbolo de Word, o primeiro lá de cima. E ele automaticamente vai voltar para o local original. Perfeito? Ok. Conhecemos o nosso CS, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Vão digitar DIMP, DYN, TI. E a primeira opção que aparece é DIMP Coords. E vão colocar a opção 1. O DIMP Coords ele pode assumir o valor de 1 ou 0, isso é padrão do AutoCAD. Isso traz algumas diferenças, sempre mantendo claro o de Mode ativado. O meu ícone está azul, que é esse com o sinal positivo aqui. Por que eu mantenho ativado e no 1? Veja a diferença. Eu vou criar um retângulo. Eu quero que o meu retângulo tenha no eixo X 8 unidades de desenho de largura e no eixo Y 10 unidades de desenho de altura. Se eu colocar aqui com o meu retângulo, eu vou clicar na tela e digitar os valores que eu quero, como é que eu separo as minhas dimensões? Sempre com esse sistema cartesiano, como vocês aprenderam, um par ordenado. Primeiro a dimensão em X, depois a dimensão em Y. Digito a dimensão em X, 8. E para digitar a dimensão Y, eu coloco vírgula. Veja que ele coloca um cadeado ao lado do valor de 8, significa que aquela coordenada já está, ou aquela dimensão já está digitada. E a dimensão Y eu quero 10 unidades. Vejam o que aconteceu. O meu retângulo, se eu for medir agora, no Dimension, se quiserem medir qualquer dimensão, vem aqui em Measure, Utilities, Measure, e eu quero distância. Se eu medir o eixo X, ele não dará 8, que era o que eu queria. Se medir o eixo Y, ele também não dará 10, que era o que eu queria. Bom, professor, o que foi que aconteceu aqui? Por que não saiu como planejado? Quando eu coloquei os valores das minhas dimensões, estando com o DIM Coord na opção 1, ele entende que esses valores são coordenadas absolutas e não dimensões. Então, para que vocês compreendam, o AutoCAD ele trabalha tanto com coordenadas absolutas como com coordenadas relativas. O que são coordenadas absolutas? Ele assume o ponto 8 e 10 em relação à minha origem. Então, na verdade, os valores que eu digitei de 8 e 10, ele não entendeu como dimensões do meu retângulo, ele entendeu como coordenadas dos cantos do meu retângulo.
Por isso essa diferença. Caso eu queira digitar a dimensão de fato do meu retângulo, vou voltar novamente ao comando, e clicando aqui em um dos cantos, eu vou ter que colocar o arroba antes, e ele vai entender como coordenada relativa. Então agora eu posso digitar 8,10. E se eu verificar agora as dimensões do meu retângulo, mais uma vez, utilidades, measure é o símbolo da reguinha aqui, distância. No eixo X eu tenho 8 e no eixo Y eu tenho 10, que era o que eu queria. Então, quando eu coloco o arroba, o AutoCAD entende que minhas coordenadas são relativas. Relativas a quê? Ao primeiro ponto onde eu coloquei. Então, se eu cliquei em qualquer ponto aqui para iniciar o meu retângulo, ele vai entender que esses valores que eu estou acrescentando, na verdade, são coordenadas relativas ou dimensões. Essa seria a melhor maneira de expressar. Mas acontece, pessoal, que não é tão produtivo ficar digitando arroba sempre. Então, o que eu recomendo a vocês? Coloquem aqui dim chord mais uma vez, dimp chords, e digitem 0. Quando vocês fizerem isso, vocês irão reparar o seguinte: caso eu selecione mais uma vez o retângulo e queira iniciar o desenho, mais uma vez um retângulo que meça 8 por 10, quando eu clique em um ponto, sem precisar colocar o arroba, automaticamente ele já entende como uma dimensão relativa. Ah, professor, isso significa que ele não trabalha mais com coordenadas absolutas? Trabalha assim. Mas é o seguinte, para acessar coordenadas absolutas, eu não toco em nenhum ponto. Então, eu vou digitar novamente 8,10, sem tocar em nenhum ponto inicial. E ele vai entender mais uma vez que a coordenada absoluta de início do meu retângulo é exatamente essa aqui, que bate com o outro. Então, eu posso digitar as coordenadas absolutas, desde que não clique anteriormente na tela. Sempre que eu clicar, iniciar o comando e clicar na tela, ele vai entender como um modo de coordenadas relativas. Então, dessa maneira, eu não preciso utilizar o arroba. Por via de regra, configurem os arquivos de vocês. É muito comum ter esse tipo de erro, digitar valores de dimensões e o AutoCAD entender como coordenada, simplesmente por causa dessa configuração. Ok? Então, via de regra, deixem sempre o AutoCAD com o dim chords em 0 e o dim mode acionado, ligado, azulzinho assim. Ok? Então, por essa aula, dimensões coordenadas relativas e absolutas é só. Na próxima aula nós vamos trabalhar com coordenadas polares. Até a próxima.